Eu gostaria de ler com vocês nesse momento o Salmo 15. Você pode abrir aí a sua Bíblia no seu celular, no seu tablet, mas eu gostaria muito que você acompanhasse a leitura da palavra de Deus e mantivesse aberta. Tem aí também a projeção. O salmista começa com duas perguntas. Nós aprendemos que saber fazer perguntas é de fundamental importância. Através das perguntas, nós conseguimos entrar no coração, na mente. E o Senhor Jesus era alguém que sabia fazer boas perguntas. E o salmista começa com duas perguntas. Quais são elas? Senhor, quem habitará no teu santuário? Senhor, quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça, fala a verdade, não difama, não faz mal, não lança injúria, despreza o que é desprezível, honra o que deve ser honrado, não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Vamos orar mais uma vez? Peça ao Senhor que fale ao seu coração. Peça a Deus que, através do seu Santo Espírito, guarde as suas mãos de contaminá-las com a injustiça. Peça ao Senhor que purifique os seus olhos para você olhar direito. Peça a Deus que purifique o seu coração para não sair dele através da sua língua palavras mal faladas, destrutivas, malignas. Senhor, nós nos prostramos diante da tua presença e pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Nós queremos ser transformados, Senhor, queremos ser transformados. Para sermos transformados, começa com o reconhecimento das nossas limitações, das nossas fraquezas e das nossas fragilidades e dos nossos pecados também. Te pedimos perdão já de antemão e pedimos ao Senhor que visite os escaninhos, o mais profundo do nosso coração. É a nossa súplica, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema que foi dado, ao nosso encontro durante essa semana para esse salmo foi fazendo um check-up do caráter, fazendo um check-up do nosso homem interior. Esse texto é como se ele fosse um microscópio de altíssimo alcance e que penetrasse pelos nossos olhos como janela da nossa alma
e descesse até o mais fundo do nosso coração. Então, com a graça de Deus, eu espero que nós façamos isso aqui nessa noite. Que nós consigamos fazer um check-up do nosso caráter, do nosso coração. Não quero nem de longe que caiamos na tentação de imaginar que somos ou que podemos ser perfeitos. Não. Mas eu quero a graça de imaginar que podemos ser honestos, que podemos ser íntegros, que podemos ser transparentes, que podemos ser um livro aberto. Ninguém precisa escancarar a sua vida, e todos nós temos um senso, né? Um senso de proteção. E tem muitas coisas ruins que aconteceram na nossa vida que nós não queremos abrir, não precisamos abrir, como diz o pessoal, não queremos ser como mala de mascate, né? Que se escancara e que se abra a todo tempo. Não. Mas nós queremos ter a transparência de ser um livro aberto, que quando aberto naqueles pontos cruciais, chatos, dolorosos, vergonhosos, que não tenhamos nada do que se envergonhar, porque temos a certeza que o sangue de Jesus já perpassou e já cobriu essa parte dessa página, desse livro, da nossa alma, do nosso coração. Alguns anos atrás, eu ouvi um preletor, e ele dizendo que naquela altura ele morava no Rio de Janeiro, e que os pais haviam se mudado para uma outra cidade e o largaram, um jovem, no Rio de Janeiro, que não chega a ser uma Sin City como Las Vegas, mas é muito parecida. É também uma cidade grande, uma cidade do pecado. E ele diz que mergulhou de cabeça naquela cidade, em tudo quanto se possa imaginar. E aquilo corrompeu o caráter dele de tal forma, de tal maneira, que ele passou a mentir, ele passou a roubar, ele passou a enganar, ele passou a ser um cara sem escrúpulos. E isso foi tão longe que um dia o colega chegou para ele e disse: olha, tem gente que é mau caráter, mas você nem mau caráter você é. Você é uma pessoa sem caráter, você não tem nem como te qualificar. Ele disse que aquilo foi tão duro e tão penetrante que, através daquela palavra, o Espírito Santo iluminou o entendimento dele, ele caiu em si e buscou o Deus do seu pai, e Deus o alcançou, Deus o salvou, e Deus transformou a sua vida. Eu sempre digo e uso uma expressão que todos nós somos um canteiro de obras, né? Todos nós estamos em trabalho, todos nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Todos nós. Indistintamente, desde eu que me encontro aqui até você que está aqui assentado, me ouvindo nesse momento, eu tenho que dizer para você uma verdade. Se você é do Senhor, o Senhor, Ele está trabalhando na sua vida, está trabalhando no seu coração, está trabalhando no seu caráter. Ele quer transformar o seu caráter. E é de fundamental importância, gente. É de fundamental importância permitir que Deus forme em nós o caráter de Cristo. É de fundamental importância para a nossa vida cristã, para a nossa relação com Deus, permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós ao ponto de sermos parecidos com o Senhor Jesus. Eu já tinha lido tantas vezes aquele texto e de vez em quando, o Espírito Santo nos ilumina de tal forma e de tal maneira que a gente tem uma compreensão, do texto que até então tinha ficado na letra, na narrativa. E eu um dia estou lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 7, quando Estevão é acusado injustamente. Injustamente ele é levado a juízo.
E as pessoas também injustamente. Imagine o que é ser acusado injustamente. Uma língua ferina, um falso testemunho, te acusando de coisas que você não fez, de forma odiosa, destrutiva, para te desconstruir, para te aniquilar. Isso é uma coisa maligna, é uma coisa do diabo, e era exatamente isso que eles estavam fazendo com Estevão. Falando, acusando-o de coisas que ele nunca havia feito. E por fim, maldosamente, resolvem condená-lo. E quando estavam apedrejando-no à morte, Estevão consegue olhar para aqueles apedrejadores e dizer: Pai, Pai, o que ele disse? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A hora que eu li essa frase, saltou assim na minha mente. Gente, é a mesma coisa que Jesus falou na cruz. É o caráter de Jesus formado em Estevão. É o Espírito de Jesus, é a presença de Jesus, é a verdade de Jesus, é a comunhão com Jesus, é a presença do Senhor tão arraigada, tão encarnada na vida desse homem que está sendo injustamente apedrejado, mas se consegue falar exatamente aquilo que o Senhor Jesus falou: perdoa-os. É por causa da ignorância deles, Senhor, que eles estão fazendo isso. Eles não sabem o que estão fazendo. Mas será que Deus sabia? Como é que Deus permite um servo honrado, íntegro, fiel, ser acusado injustamente por pessoas malignas, demoníacas, tomadas daquele sentimento de Satanás, que é aniquilar o outro, que é destruir o outro? Onde é que está o Senhor nessa história? O Senhor está de pé, diz o texto bíblico. Ele fita aqueles apedrejadores, mas fita os céus e diz: eu vejo os céus abertos e o meu Senhor Jesus de pé à destra do Deus Todo-Poderoso. É a única passagem que diz que Jesus está ao lado do Pai de pé. Em todas as passagens diz que ele está assentado à destra do Pai. Mas nessa diz que ele está de pé. Porque Jesus está de pé contemplando o que está acontecendo com Estevão e de pé para recebê-lo aqui na habitação celestial. Mas Jesus está ali também noutra perspectiva. Essa é a mais concreta, se não tão espiritual, subjetiva, né? O Senhor Jesus está ali porque um dos apedrejadores, ou pelo menos testemunhas do apedrejamento, é Saulo de Tarso, que viria a ser o grande apóstolo Paulo. E o Senhor permitiu que Estevão fosse apedrejado da forma que fosse, para que aquele evento, aquela situação tocasse no coração de Saulo. E no futuro muito próximo ele viesse a se converter. Isso acaba comigo. Isso me humilha. Fala: Deus, eu não andei nem 1/10 de milha. Estevão foi usado no bom sentido. Deus permitiu que ele passasse por aquela situação dolorosa, humilhante, para que o Senhor alcançasse outra pessoa. O testemunho dele, a presença de Jesus nele, a paz que lhe invadia o coração, quebrou o coração do religioso Saulo de Tarso.
Mas voltando aqui ao Salmo, né? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? É óbvio, ainda mais com os olhos que temos hoje do Novo Testamento, que o salmista não está falando literalmente de morar lá no tabernáculo ou de subir ao monte do Senhor. Até porque só podia entrar no tabernáculo o sumo sacerdote, os sacerdotes. Ele está falando da presença de Deus. Senhor, quem é que entrará na tua presença? Quem é que pode habitar com o Senhor? Quem é que pode caminhar junto com o Senhor e que o Senhor caminha junto com Ele? Quem habitará no teu santo templo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem é ser humano como eu e você, que pode dizer claramente e com toda certeza: eu ando na presença de Deus. Deus é presente na minha vida. Deus está comigo. Como dizia o profeta Elias, o Deus em cuja presença estou, o Deus em cuja presença eu ando. O restante do Salmo vai dizer que Deus anda com e anda com Ele quem tem um caráter, quem tem um coração limpo, puro, não perfeito, mas que se arrepende, que confessa e que busca eu sou bastante enjoado com algumas coisas, né? Às vezes muito enjoado em outras. Mas talvez pela criação que recebi da minha mãe, algumas coisas, elas são quase que intragáveis, inaceitáveis, né? E eu lendo esse salmo, eu fiquei pensando, gente, eu não gostaria, sabendo, trazer para dentro da minha casa um mau caráter. Uma pessoa que é um mau caráter, que tem um caráter corrompido, que é um sem caráter. Eu não gostaria. Eu não me sentiria bem em colocar uma pessoa dessa junto com os meus filhos, com minha esposa, dentro da minha casa. Ora, se eu, que sou eu, não gostaria, não quero fazer isso, quanto mais o Senhor, que é santíssimo. Então, mãos limpas, vive com integridade. O que é isso, viver com integridade? O que é integridade? Integridade. A ideia aqui é de não fratura, de não quebradura. A palavra integridade aqui, ela tem o mesmo sentido da palavra latina de sincero. E a palavra latina sincero quer dizer sem cera. Os artesãos daqueles dias faziam vasos, e quando o vaso estava trincado, eles passavam cera no vaso. Passava cera no vaso para cobrir as fissuras, para cobrir as fraturas, para enganar. Então, quando ele diz, o que vive com integridade é aquele que é transparente, que é sem cera. Ele não tem cera. Ele é a mesma pessoa diante de quem quer que seja. Ele é a mesma pessoa que ele é na igreja, ele é também no trabalho.
ele é a mesma pessoa que ele é viajando para um país, para um lugar distante que ninguém o conhece. Ele é a mesma pessoa sem cera, ele tem integridade, ele é o que é. Isso é a ideia da integridade, é sem cera, ele não tem máscara, ele não tem cobertura, ele é sincero, ele é sem cera. Sabe por quê? Porque é assim que Deus nos conhece. Deus nos conhece no mais profundo do nosso interior. Então, quem é que vai andar com Deus? Quem vai caminhar com Deus? Quem vai andar na presença de Deus? É dissonante uma pessoa que aspira e que diz andar com Deus, mas é uma pessoa cheia de cera. Ela não é íntegra. Ela não é... Ela é uma pessoa, sabe, quebrada, tem fissuras, tem rachaduras. Quem é que não tem? Mas quem tem, no caso aqui, não passa cera. O servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não passa cera. O que passa cera é uma ofensa a Deus. É uma ofensa. Pratica a justiça e de coração fala a verdade. De coração fala a verdade. Aqui nós não precisamos, né, nem de muita interpretação. A gente sabe do que é que o texto está dizendo. De coração fala a verdade. Não difama com a sua língua. Não difama com a sua língua. É sincero e verdadeiro naquilo que diz. Que de coração fala a verdade. Aquele que sempre fala a verdade do fundo do coração. Quem habitará, Senhor, no teu santo monte? Quem andará na tua presença? Aquele que não difama com a sua língua, não fala mal dos outros, não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos. Eu leio tanto Provérbios, e Provérbios fala tanto sobre a nossa língua, o nosso falar. Eu tenho para mim, nas minhas leituras e no meu tempo de fé cristã, que um dos atributos e um dos ministérios do Espírito Santo na nossa vida é nos autoafirmar. É enxergar o que há de bom em nós, é perceber aquele paviozinho que está fumegando e o Espírito Santo coloca mais fogo. Ele incendeia a nossa vida, sabe? O Espírito Santo ama nos afirmar. Ele ama entrar debaixo de nós e nos colocar para cima. Mas, por outro lado, eu entendo que é papel do diabo nos destruir. E não tem nada para destruir mais uma pessoa do que uma língua difamadora. Provérbios diz que a língua, ela pode ser como uma flecha envenenada. Há palavras que são ditas de formas tão destrutivas que elas são malignas. É um sopro do Satanás. O irmão, a irmã não vigiou, o coração já está perturbado, amargurado, e num vacilo, o diabo lhe sopra na cabeça e ele ataca o outro de forma destrutiva. Palavras são
capazes de destruir uma vida, de destruir uma pessoa. Mas palavras também, elas curam, elas saram. A língua do sábio é como uma medicina de vida. Então, Senhor, quem é que habitará na tua presença? Quem andará na tua presença? Aquele que é sem cera, aquele que, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, vigia a sua língua, vigia os seus ouvidos, vigia a sua boca, não dá lugar para o diabo e usa a sua língua e a palavra para edificar. Nós sabemos quando nós estamos na presença de Deus, sabemos pelo nosso coração, mas também sabemos por aquilo que sai da nossa boca. Aquele que não honra quem precisa ser reprovado. Nós remoemos muito, eu remoí muito nesse versículo, olha só. Aquele que aos seus olhos tem por desprezível aquele que é reprovável, mas honra os que temem ao Senhor. Vocês entendem isso aqui? Entendem? Tem muitas pessoas que amealharam as suas riquezas com injustiça. Tem muitas pessoas que são ricas, mas o ser rico não lhe dá dignidade. Tem muitos pobres que são muito pobres, mas que são muito cheios de dignidade. E quem é do Senhor, que tem esse caráter do Senhor, ele sabe distinguir. Por isso que Tiago diz, glorie-se o pobre na sua dignidade. E o rico na sua insignificância. Isso são coisas do coração. São coisas do nosso caráter. E é por aí que Deus nos conhece. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Quem é sem cera, quem tem mãos limpas, quem tem um coração reto, quem vive lutando para agradar a Deus na justiça, usa a sua vida e a sua língua para afirmar, para edificar e não para destruir. Uma pessoa assim nunca será abalada, diz o Senhor. Amém? Vamos orar? O Espírito Santo perpassou aí o seu coração. Sem cera, fala a verdade, não difama com a língua, não lance injúria. Quando fala, honra a sua palavra. Quem procede assim, jamais será abalado. Curva a sua cabeça, vamos orar nesse momento. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe quem nós somos, o Senhor sabe. Não há nada, absolutamente nada em nós que seja oculto aos olhos do Senhor. Tenho certeza que o Santo Espírito de Deus falou conosco aqui nessa noite. E naquilo que Deus falou com você, é necessário uma decisão. É necessário uma tomada de posição. Senhor, me ajude. Senhor, põe freio na minha boca, como dizia o salmista. Senhor, põe freio na minha boca, Senhor. Olha, Senhor, as palavras que têm saído da minha boca não são de edificação. São palavras torpes, mas me ajuda. Senhor, eu estou vivendo uma vida dúbia, Senhor. Eu estou colocando cera para esconder algumas coisas.
Eu estou sendo uma coisa na minha casa e outra fora de casa, Senhor. Mas hoje, Senhor, pela Tua graça, o Senhor vê além da cera. O Senhor vê além da cera. O Senhor vê além da cera. Não tem nada, Senhor, oculto. Está tudo patente aos Teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas. Queremos andar na Tua presença, queremos nos parecer com o Senhor Jesus. Queremos parecer com o Senhor Jesus, queremos ter o Espírito de Jesus. Dá-nos o Espírito de Jesus, Senhor, para pensarmos como Jesus pensa, para agirmos como age Jesus, para não sermos como camaleões, nos adequando ao ambiente. Oh, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Recebemos da Tua parte a nossa porção dessa noite e pedimos que nos ajude a colocá-la em prática para a Tua glória e para o Teu louvor. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, e todos digam amém.